Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 52 da biografia de São Pio X, escrita pelo padre Hahnemann. Estamos no meio do capítulo intitulado De Graça em Graça. Beppo sentiu uma estranha mudança em si mesmo desde sua primeira confissão. Ele sentiu a proximidade de Deus, mas também a distância imensurável que o separa dele, na ausência da Santa Comunhão. Beppo esperava, cada vez com mais impaciência, o momento em que finalmente poderia ser um convidado à mesa de Deus. Ele não entendia porque ele e todas as crianças que amam sinceramente a Cristo tinham que esperar tanto. Muitas pessoas só podem receber o Senhor Jesus aos 14 anos. Beppo ficou muito triste quando pensou nisso. Mais 4 anos. Ele não podia imaginar como sobreviveria desta vez. Enquanto acolitava, ele frequentemente olhava com inveja para aquelas pessoas sortudas que se ajoelhavam no balaústre do sacrifício para receber o Senhor Jesus. Um dia, tomando coragem, queixou-se ao capelão de sua dor de cabeça. Sim, é assim que costuma ser, respondeu pensativo o capelão. Eu não posso decidir sobre este assunto. Beppo decidiu perguntar ao vigário para ver se ele poderia dar uma resposta mais favorável. Infelizmente, Dom Fusarini também deu uma resposta semelhante. Infelizmente, também não posso decidir sobre isso. Ele disse rindo. Talvez o bispo. Pergunte a ele se um dia você o encontrar. No verão, posso garantir, ele ficará em Azola. Isso me lembra, Beppo. Dom Fusarini deu um tapinha na testa dele. Você também vai ser confirmado. Eu perguntarei a ele. Beppo afirmou com firmeza. Beppo nunca havia esperado o verão com tanto entusiasmo. Ele finalmente chegou e Beppo foi para Azola com seus padrinhos para receber o sacramento da confirmação. O bispo, Sartori, pôs a mão em sua testa e o ungiu com o santo crisma. Beppo recebeu o dom do Espírito Santo com reverência e muito orgulho. Ao sair, Beppo foi tomado por uma estranha ansiedade. Sua mãe e padrinho, Francisco Trinca, já estavam se preparando para voltar, quando Beppo lembrou que tinha outras coisas para fazer ali. Ele implorou que esperassem um pouco mais antes de partir. Sem nem mesmo esperar permissão, ele deixou os adultos surpresos e correu direto para a paróquia. Apesar dos protestos do zelador, dirigiu-se à espaçosa sala de jantar, de onde podia ouvir a conversa alta dos padres. Ele ficou um pouco confuso quando viu os tantos padres que estavam sentados ao redor de uma enorme mesa, e seus olhos estavam fixos nele e no bispo sentado à cabeceira da mesa. Dom Fusarini, o pai espiritual de Beppo, era o que mais estava confuso. Felizmente, ele rapidamente se recompôs.
Talvez ele pensasse que esse incidente era tudo culpa dele, por ter encorajado o menino. Ele olhou para Beppo com uma expressão determinada no rosto. O menino tinha certeza de que ele assentiu. Diante desse sinal, ele reuniu toda a sua coragem e quando o bispo lhe perguntou amigavelmente o que ele pretendia, Beppo respondeu: Eu realmente quero saber, bispo, por que as crianças têm que esperar tanto pela primeira comunhão. Quantos anos você tem? Perguntou o Monsenhor Sartori. 11, respondeu Beppo com orgulho. Veja, filho. O bispo começou gentilmente. Você ainda não consegue entender o que essa maior santidade significa para todos nós. É por isso que você não pode tomá-la para si de forma digna, apenas se você já souber qual é a sua essência, o que realmente significa. Eu sei que o Senhor está na hóstia, e também sei que Ele quer entrar no meu coração. Não é suficiente? Disse Beppo, indignado. Houve silêncio na sala. Os sacerdotes se entreolharam, confusos. O bispo também ficou em silêncio, mas para quebrar este silêncio, ele riu alto. Você pode estar certo, garoto, mas eu acho, o bispo ainda ria, que você deveria perguntar ao Santo Padre. Não posso ir a Roma, afirmou Beppo. Infelizmente é muito longe. Quem é essa criança mesmo? Monsenhor Sartori dirigiu-se aos padres. O filho de nosso carteiro, Sarto, disse Dom Fusarini, com um sorriso confuso. Ele também fala bem latim e quer ser padre. Você quer ser padre? Perguntou o bispo espantado. Beppo ficou tão surpreso que respondeu contra sua vontade. Sim, Vossa Excelência. Bem, então você pode até ser papa, riu o bispo, e poderá ordenar a hora da primeira comunhão sempre que quiser. Aqui é uma profecia, né? Que ele vai fazer exatamente isso, né? Beppo baixou a cabeça tristemente. Ficou óbvio para ele que ninguém o estava levando a sério. Reverendíssimo senhor, Beppo implorou. Pelo menos o senhor poderia me dar um desconto de 1 ou 2 anos. Bom, vou discutir isso com seu pároco, permitiu o bispo. Aliás, nossos nomes são parecidos. Sarto e Sartori. Sarto é um nome latino, explicou o bispo. Você provavelmente não sabe o que significa em italiano. Mas eu sei que significa alfaiate, respondeu Beppo, com orgulho e gratidão pelo momento em que Dom Jacuzzi lhe ensinou o significado de seu nome. Sim, está claro, está certo. O bispo assentiu amigavelmente. Uma criança com tanta inteligência realmente não deveria esperar tanto. Ficamos sem conexão, acho eu, aqui de internet. Mas vou continuar aqui a leitura. Vou só repetir a última frase aqui. Sim, está claro. Foi isso. As últimas frases a gente perdeu, ficou travado. É. O alfaiate vocês pegaram? Da explicação do nome? É. Sim. Tá ótimo. Então, sim, está certo. O bispo assentiu amigavelmente. Uma criança com tanta inteligência realmente não deveria esperar tanto. Mas vá agora. Depois, Dom Fusarini vai lhe contar a minha decisão.
Beppo cumprimentou e saiu apressado, esperançoso. Monsenhor Sartori se sentou muito tempo pensativo. Esse garoto pode estar certo, disse o bispo, despertando de seus pensamentos. Não deveríamos fazê-los esperar tanto tempo. A propósito, o pequeno Sarto parece ser um menino animado e dedicado. O bispo dirigiu-se ao pároco de Riese. Ele é filho de pais virtuosos, ele tem uma boa cabeça e um coração de ouro, concordou Dom Fusarini. Exatamente. Eu assumo a responsabilidade por isso. Deixe-o receber a Sagrada Comunhão no ano que vem, disse o bispo a Dom Fusarini. Na manhã seguinte, Beppo apareceu entusiasmado na igreja. Ele acolitou a missa de Dom Fusarini, mas dessa vez não foi em seus pensamentos. Mal podia esperar que voltassem à sacristia. O que foi que ele disse? Beppo perguntou ao pároco, sem qualquer apresentação. Quem deveria ter dito alguma coisa? Perguntou o pároco de volta, como se não soubesse de nada. O bispo. Quando poderei comungar? Dom Fusarini colocou as mãos nos ombros de Beppo e olhou profundamente nos olhos do menino. Meu filho, começou Dom Fusarini, o bispo me autorizou a conduzi-lo à mesa do Senhor na próxima Páscoa. Esta é uma grande graça. Você deve fazer de tudo para se preparar bem. Beppo não conseguia falar. Apertou a mão do pároco e saiu correndo da sacristia sem dizer nada. E ele correu, do jeito que suas pernas podiam levá-lo. Meses, semanas, dias. Beppo simplesmente prestava atenção neles, contando cada um. Chegou o Natal. Começou a catequese das primeiras comunhões. O capelão trabalhou nos corações dos jovens com tanta seriedade que cada criança sentiu a indescritível dignidade e felicidade do dia em que se aproximava. No entanto, poucos se comportaram tão seriamente quanto o filho do carteiro de Riese. Ele quase podia ler a mente do capelão. Ele nem terminava a pergunta e Beppo já respondia perfeitamente. Em casa, ele trabalhou duro para evitar até os menores erros, para aprender tudo com precisão. Entre os muitos irmãos, isso certamente não é fácil. Muitas vezes era difícil para ele manter a paciência. A pequena Maria, que chorava no berço desde o ano passado, também dificultou que Beppo se preparasse com calma. Mas quem mais teria sido arrastado de um lado para o outro em casa do que Beppo, o mais velho? Cada um de seus irmãos queria brincar com ele. Até Ângelo, que muitas vezes se comportava de maneira desafiadora com ele. A ajudante mais leal de Beppo era sua mãe. Quando os irmãos mais novos iam para a cama, sua mãe o encorajava e ensinava, com a sabedoria simples de seu coração puro. Estas palavras, no fundo do coração de Beppo, permaneceram para sempre. O pai de Beppo também sentiu a necessidade de cuidar do filho. Muitas vezes ele o levava a Sendrole para pedir a ajuda da Mãe de Deus antes do grande dia. Eles sempre rezavam o rosário no caminho. As últimas catequeses preparatórias foram ministradas pelo próprio Dom Fusarini. Entre os que se preparavam para a primeira comunhão, encontrou o mais jovem como o mais preparado. E sinceramente ficou grato pela decisão do bispo, que permitiu a esse singular menino, agraciado, sem receber seu Deus na Santa Eucaristia, tendo pouca idade.
A primavera chegou lentamente. A festa da ressurreição do Senhor, a Páscoa. Na festa da ressurreição do Senhor, a Páscoa, o céu se abriu para Giuseppe Sarto. O Salvador continuou entrando no coração da abençoada criança. Quando Beppo deixou a igreja, uma luz maravilhosa brilhava em seus olhos. Nunca se esqueça deste dia, filho. Sua mãe o avisou à noite. Se você permanecer fiel ao Senhor, sempre será feliz. Dona Marguerita tirou um relógio de bolso embrulhado em papel de seda e o entregou ao estupefato Beppo. Você sabe, meu filho, que somos pobres, começou a mulher. Este relógio não é uma coisa valiosa. Não é feito de prata ou ouro, mas apenas níquel. Seu pai e eu demos a você para que você nunca esqueça o dia de sua primeira comunhão. Beppo girou o relógio em sua mão com espanto. Ele olhou fascinado para o mecanismo simples, contando os tiques com um rosto sorridente. Ele tinha certeza de que estava segurando o relógio mais valioso do mundo. Obrigado do fundo do meu coração, mamãe, Beppo disse, pressionando o relógio de bolso contra o rosto. Quanto vocês devem ter economizado por ele? Eu nunca daria por nada, nem por 1 milhão. Eles nem te dariam tanto por esse simples relógio, riu a senhora Marguerita. Mãe e filho começaram a rezar. Eles fizeram a oração da noite. Então a Santa Marguerita desenhou uma cruz na testa do filho e o mandou dormir. Beppo hesitou na porta. Mãe, eu quero dizer algo para a senhora, mas não sei se vou lhe machucar com isso. Beppo se afastou da porta. O que você quer dizer? Perguntou a mãe, espantada. Eu quero ser padre, Beppo respondeu. Na Santa Comunhão, percebi que o Senhor me chama. Dona Marguerita apenas ficou ali, olhando fixamente como pedra, incapaz de falar. Ele abraçou Beppo e o beijou. O menino nada sabia sobre o fato de que sua mãe o havia prometido a Deus desde a infância. Ele ficou tão surpreso com essa ternura que começou a chorar. Mas nós somos tão pobres, mamãe. Ele finalmente gaguejou. Não importa, meu filho. Deus é rico. Ele cuidará de tudo, respondeu a mulher. Então aqui nós temos a segunda parte do capítulo, né, que nós começamos semana passada, nos dando conta desse evento na vida, esse evento extraordinário, né, na vida de todos nós, mas sobretudo dos santos, né, que é a comunhão, né, a primeira comunhão, e como ele a obteve, né, a persistência e a coragem, né, que ele teve de abordar o bispo, né. Eu vou entrar aqui no próximo capítulo e vamos ler até onde der. O próximo capítulo é intitulado O Pequeno Descalço. Dom Fusarini, que sempre conversava com a senhora Marguerita sobre os segredos e as intenções futuras de Beppo, garantiu uma vaga gratuita para o menino no colégio de Castelfranco.
E assim Beppo começou a sair todos os dias da casa dos pais de manhã cedo para fazer uma peregrinação à cidade. Beppo muitas vezes teve de fazer a viagem de 7 quilômetros em condições muito difíceis. Então, Riese distava de Castelo Franco 7 quilômetros, né? Era onde o pai de Beppo ia pegar a correspondência, né? Vocês estão lembrados no primeiro capítulo desse livro, tem a cena, né, do pai dele pegando a correspondência lá com aquele carteiro, né? Com aquele agente do correio que, inclusive, no dia de nascimento do Beppo foi a missa, né? E se converteu. Então, 7 quilômetros, né? Beppo muitas vezes teve que fazer a viagem de 7 quilômetros em condições muito difíceis. No sol escaldante, na chuva torrencial ou no inverno gelado, quando o vento uivava pelas planícies e o menino caminhava, enfiado em um casaco leve. Para proteger os sapatos, Beppo viajava descalço, tanto no inverno quanto no verão, com os sapatos pendurados no ombro por uma alça. Quando ele alcançava as muralhas da cidade, ele rapidamente calçava os sapatos para não aparecer descalço na escola. Para a alegria de Beppo, o velho amigo Giuseppe Orazio também havia sido colocado na mesma turma que a dele. O Orazio é aquele filho do Dom Orazio, né, se não me engano, que brincava com ele, aquelas brincadeiras malucas, né, etc. Tornaram-se vizinhos novamente. Isto é carga para um boi, não para um homem, disse com tristeza Giuseppe, que já era morador do internato de Castelo Franco havia um mês. Esses professores são opressores. Você vai ver. Vou fazer o que posso, respondeu Beppo, e não se deixou intimidar. Você talvez sim, mas eu não vou durar muito. Vou sair daqui o mais rápido possível. O Giuseppe Orazio respondeu, né? Beppo logo conheceu as outras crianças. Os alunos amontoados nos bancos de carvalho formavam um grupo muito heterogêneo. Alguns bancos atrás de Beppo estava sentado o filho de um conde, Lauro Quirino, que também morava lá. Apesar de seu nascimento nobre, seus colegas o conheciam como um menino modesto e despretensioso. Outro descendente nobre da classe era Risolino degli Azzoni Avogadro, que era levado da escola para casa todos os dias na carruagem do conde. Beppo provou ser mais inteligente do que os dois. O duelo de inteligência travado com eles não significou muito esforço para ele. Beppo logo percebeu que era muito mais emocionante disputar com o sensato Antônio Pellizzari, que tinha fama de ser um jovem extremamente inteligente e talentoso. Sem dúvida, ele o era, mas Beppo logo o alcançou. Francesco, filho do cobrador de impostos Finazzi, era um menino gentil e quieto. Riese também pertencia ao distrito fiscal de Finazzi. Então, o velho Sarto, como carteiro da aldeia, era aquele cujas funções incluíam a distribuição de contas fiscais, que não eram muito populares. Finazzi e Sarto assim se conheceram oficialmente, tanto que as duas famílias também se tornaram amigas. Se havia aulas na escola à tarde, Francisco levava seu colega de escola, Beppo, com ele, onde a senhora Ana Finazzi gostava de dar um pouco de polenta ao pequeno conhecido de Riese. Beppo era seu amigo na resolução de tarefas. Francesco, reconhecidamente, não era um dos alunos mais brilhantes da escola. Ele tinha dificuldades, palavras em latim eram difíceis de lembrar.
Independentemente disso, Francisco era uma criança alegre e de bom coração. E o mais importante, eles compartilhavam de um sonho em comum, com Beppo. Ambos estavam se preparando para se tornar padres. Celebravam secretamente a missa juntos no pequeno altar da casa, com paramentos de missa confeccionados por Dona Ana. Beppo preferia cantar a missa. Que pena, porque quando ele começava a gritar o prefácio com sua voz aguda de criança, todos os vizinhos o ouviam. Até o próprio cobrador de impostos, que em seu grande susto errava grosseiramente na contabilidade diária. Beppo frequentemente parava com o agente do correio Sina para pegar a correspondência de Riese depois da escola, poupando assim seu pai da longa jornada. Paulo Sina e sua esposa, Dona Clara, sempre receberam o pequeno Sarto com muito carinho, muitas vezes levando-o para almoçar. Você deve comer à vontade, meu pequeno missionário, riu o carteiro. Ainda terá um longo caminho a percorrer. Não é nada, estarei em casa em 1 hora, respondeu Beppo. Oh, não estou pensando na estrada de Riese. O agente do correio balançou a cabeça. Se eu ouvi corretamente, você quer ser padre, não é? Sim, esse é o meu principal desejo, admitiu o menino. Bem, veja, eu estava pensando assim. O agente do correio piscou para ele. Capelão, pároco, bispo. Pare, senhor, Beppo disse com uma risada. Ora, para não seguir os passos do filho do ferreiro para um dia ocupar. Por que não seguir os passos do filho do ferreiro para um dia ocupar a sede patriarcal de Veneza? O velho continuou a fantasiar. E eu lhe digo, meu filho, você ainda tem um longo caminho pela frente. É por isso que você tem que comer bem. Clara, gritou o agente do correio, dê a este garoto mais comida. Frango frito, crocante, empanado, com farinha de castanha, era um dos pratos preferidos de Beppo. Em casa, esse tipo de coisa só estava na mesa durante os feriados importantes. Portanto, ele aceitou gentilmente a provocação do agente do correio, estendendo rapidamente seu prato para a senhora Clara. Sim, você tem de comer bem, encorajou Dona Clara, enquanto colocava no prato de Beppo um pedaço de comida, de dar água na boca. Caso contrário, você não será um patriarca veneziano, mas apenas um simples pároco de aldeia. Beppo não respondeu. Em vez disso, ele começou a comer o pedaço tentador. Quando terminou, sentiu-se satisfeito. Ele bebeu um copo de água e disse com uma risada. Tia Sina, a senhora sabe o que significa Clara em italiano? Beppo sorriu satisfeito. Significa brilhante. E esse nome combina muito com a senhora, porque apenas algumas pessoas de Veneza podem fazer um frango com castanha tão brilhante. Se você se tornar cardeal, poderá comer castanhas todos os dias. O carteiro voltou ao seu tópico favorito. Dona Clara não se importou dessa vez. Ela pensou no comentário extraordinariamente gentil de Beppo. O menino também deixou passar o comentário provocante em seu ouvido. Levantou-se de sua cadeira e disse confuso. Eu tenho que ir. Meu pai deve estar preocupado comigo. Até breve, eminência, cumprimentou o agente do correio. Sempre tem de provocar esse pobre menino. Dona Clara se retirou depois que Beppo saiu com a correspondência de Riese na mão. Vamos, mulher, ele só precisa se cuidar. Enfim, quem disse que eu estava brincando? Eu estava falando sério. Beppo é uma criança especial, explicou o agente do correio. Você sabe muito bem que ele converteu um pecador incorrigível como eu.
Embora o pequeno Horácio chamasse os professores de opressores, Beppo gostou deles. Eu vou parar. Talvez eu vá um pouco mais longe na leitura para a gente acabar o capítulo, ficar certinho. Então, vou continuar aqui. Embora o pequeno Horácio chamasse os professores de opressores, Beppo logo gostou deles. Ele percebeu que eles eram padres exemplares e pessoas gentis, mesmo que às vezes tivessem que disciplinar alunos indisciplinados com punho firme. Por exemplo, o diretor do colégio, Dom Antônio Fioravanzo, que estranhamente lembrava Beppo de seu ex-professor G. Shirley. Ele também tinha uma perna rígida e estava constantemente se contorcendo, embora nem tanto quanto o velho Hussardo austríaco. Essa comparação levou Beppo à conclusão de que essas pessoas rabugentas e mal-humoradas realmente têm corações de ouro, mas só estão escondendo esse fato por algum motivo. Esse também foi o caso de Dom Fioravanzo. Numa vez, ele estava gritando e brigando, e na outra vez deu sua última camisa para um estudante pobre. Por esse último ato, Beppo especialmente o guardou em seu coração e teve grande respeito por ele. Dom Giuseppe Innocente, o professor de latim, também era um homem com coração de ouro. Ele tinha uma estranha paixão pela caça. Ele expressou um sinal especial de sua confiança ao confiar a Beppo a limpeza das armas após uma caçada. Acima da porta do padre havia um enorme chifre de ibex. Os olhos de Dom Inocente brilharam de felicidade ao contar a Beppo a história de como matou o animal. O caçador precisa de muita paciência, explicou. Você deve esperar em completo silêncio e mirar com precisão antes de disparar a arma. É a mesma coisa na vida. Lembre-se, meu filho. Posso dizer algo? Beppo perguntou, hesitante. Eu não poderia matar um pobre animal, Beppo disse honestamente. Por quê? O que você acha? O professor de latim ficou indignado de animais tão bonitos morrerem de velhice. Como os fazendeiros poderiam viver em paz se não abatessem esses animais selvagens no tempo dos caçadores? Iriam causar muitos estragos nas roças. Pergunte a seu pai, garoto. Talvez, mas ainda acho que um padre, disse Beppo com a voz ligeiramente incerta, não deveria atirar em pobres animais. Você acha? Disse Dom Inocente confuso. E você não acha que um novato como você não deveria ensinar seu professor? Peço desculpas, Beppo deu um pulo corando. Perdoe-me se o ofendi. Vamos, riu o padre em reconciliação. Não se preocupe com isso. Gosto quando um jovem fala abertamente, com ousadia. Mas lembre-se que o padre também precisa de descanso. Meu lazer é a caça. Meu pai era guarda florestal, sabe? Eu entendo, mas talvez o senhor possa encontrar algum outro lazer, sugeriu Beppo. É possível, mas ainda não pensei nisso, riu Dom Inocente. Depois que Beppo saiu, Dom Inocente lançou um longo e pensativo olhar à sua frente. É um garoto, ele murmurou para si mesmo. Mas talvez ele esteja certo. Inocente guardou pensativamente a espingarda no armário. Ele começou a folhear os cadernos de latim. Como sempre, o de Giuseppe Horácio era terrível. Os dois nobres também não produziam nada grande. O caderno de Risolino, em particular, ele teve de traçar longos riscos vermelhos. O pequeno bastardo já pode usar sua arma hoje, Inocêncio pensava irritado. Mas latim? Deus o ajude. Seguiu-se o caderno de Antônio Pelizari.
Ele vai se tornar algo. Dom Inocente assentiu com aprovação. O caderno de Beppo foi deixado para o fim. O velho caçador o examinou profundamente, mas não conseguiu encontrar uma única falha nele. Muito bom, escreveu no final da página. O outono chegou. Os alunos do colégio de Castelfranco mudaram visivelmente. Cumprimentavam-se com rostos cada vez mais alegres, faziam planos, contavam histórias de sua aldeia, da sua casa, como costuma acontecer em todas as escolas, antes das grandes férias. Claro, havia alguma ansiedade misturada com uma grande alegria. O único motivo disso era o certificado que sempre desempenhava um papel importante, é terrível dizer, na realização dos planos de férias. Não é à toa, portanto, que os alunos observavam com olhos suplicantes o diretor. Dom Fioravanzo, que se punha diante da cadeira com expressão disciplinada para entregar os certificados. Giuseppe Orazio, o diretor começou desanimado. Seu boletim, meu filho, é muito triste. Você tem as piores credenciais. Para grande pesar de seus professores, você não poderá entrar no próximo ano. Eu lamento muito por seu pobre tio. Pelo menos agora ele está me tirando dessa escola infeliz. Giuseppe sussurrou para seu vizinho de banco. Risolino degli Azoni Avogado, continuou o diretor. Infelizmente você também terá de repetir este ano. É triste, meu filho, que você desonre tanto o nome de seus pais. Era uma opinião devastadora, mas o nobre rapaz não demonstrou se envergonhar. Os nomes seguiram-se um após outro. Lauro Quirini, o outro filho nobre, só com muita dificuldade foi admitido no ano seguinte. Francesco Finazzi recebeu um certificado médio e ficou perfeitamente satisfeito com esse resultado. A mesa do diretor lentamente foi ficando sem certificados. Havia apenas 2 deles. A turma assistiu atentamente. Não havia dúvidas de quem seriam os 2 alunos, apenas estavam curiosos sobre a ordem. Antônio Pelizari, o diretor finalmente gritou. Você concluiu com um resultado muito bom, quase totalmente excelente. Parabéns. Antônio estava feliz e irritado ao mesmo tempo. Ele nem havia retornado ao seu lugar quando ouviu o próximo e último nome, pronunciado pelo diretor com um sotaque estranho. Giuseppe Sarto. Excelente com todas as disciplinas. Parabéns, filho. Parabéns, disse Dom Fioravanzo com aprovação. Beppo pegou o certificado com as mãos trêmulas. Queridinho do professor, resmungou Risolino desdenhosamente, quando Beppo passou por ele, entre as fileiras dos bancos. Todos, exceto Beppo, ouviram. Ficarei feliz em dar a você o papel de líder da turma, disse Beppo a Pelizzarini, um pouco confuso quando eles saíram da sala de aula. Loucura, riu o bem-humorado Pellizzari. Não precisa dar, você é o melhor agora. Vou tirá-lo de você no próximo ano. Beppo correu para casa alegremente. Ao sair de Castelfranco, tirou os sapatos como de costume e continuou a viagem descalço. Ele pisava com cuidado para que as pedras não arranhassem seus pés. De repente, a carruagem de Risolino passou zunindo e ele mal conseguiu se afastar dos cavalos galopantes. Risolino degli Azoni Avogado, seu colega de escola, com belo nome, olhava para ele do assento de veludo da carruagem. Ainda assim, havia algo em seus olhos que o fez querer se mover mais devagar. O que
nós terminamos o capítulo, né? O capítulo do primeiro ano de Beppo, né? Esse capítulo tem o título, né? O Pequeno Descalço. Né? Bom, aqui nós acompanhamos hoje, né? A primeira comunhão, né? De Beppo. Primeiro a luta dele para fazer a primeira comunhão, né? E depois o primeiro ano no colégio, né, de Castelfranco. Note que ele só estudou nesse colégio, né, por causa do pároco, né, dele, Dom Fusarini, né, que arrumou uma vaga gratuita para ele estudar. Né? Ele não podia pagar nada, né? Coitado, nem sapato tinha para viajar, né? Tá certo? Então, nós vemos aqui a vocação, né, se iniciando e também as graças que Deus dava a esse menino, né, de entendimento, de energia para os estudos, né. Então, ele fazia diariamente, né, esse percurso de 14 quilômetros, né, 7 de ida, 7 de volta, descalço, né, para estudar, né, além do estudo, né, e além de muitas vezes passar no agente postal para pegar as cartas para levar para o pai dele, né, para poupar o pai dele dessa viagem, né, tá certo? Então, queria ouvir agora se houver os comentários e as observações de vocês. Ô, professor, eu acho tão emocionante essa preocupação que a gente via de umas pessoas com as outras, sabe? Acho um exemplo muito grande para nós, né? Que nós temos andado tão indiferentes às outras pessoas, né? É um exemplo muito grande a gente pensar nisso, né? Buscar tirar o olho do próprio umbigo e olhar em volta e poder ajudar com boa vontade mesmo, né? Eu acho isso, acho tão bonito, bonito demais essa narrativa, essa preocupação da mãe, a gente vê uma abnegação vindo de todos os lados, né? O filho que se preocupa em levar a correspondência para poupar o pai, né? A mãe que guardava esse desejo que o filho fosse padre no próprio coração, sem ter dito nada a ele, né? Acalentando isso com fé e provavelmente rezando muito por isso. O padre que vê naquele menino um futuro promissor de um provável padre muito bom e que o ajuda e o ajuda no latim. Eu acho isso formidável. Né? E que a gente tem visto tão pouco, né? Não, acabou, isso aí acabou. Isso acabou. Nossa. Isso acabou. Quer dizer, a vida, ela passava tão suavemente, né? Assim, e todo mundo, né? Como vivia numa civilização cristã, né? Todo mundo acreditando em Deus, né? Deixando que Deus fizesse o seu trabalho. Né? E fluindo, né? A vida fluía, quer dizer, vida dificílima, né? Vida de muito trabalho, mas fluía, as pessoas estavam sempre com uma disposição, né? Um sorriso no rosto, uma deferência com as outras pessoas, né? Um respeito com as outras pessoas, uma
uma sociedade que não tinha nenhuma dessas características da nossa, né, do ódio às outras pessoas, do ódio à situação própria, do ódio a... Enfim, muito bonito mesmo. Você, sim, é isso mesmo. A vida passava, né? Com tranquilidade. Uhum. E ao mesmo tempo a gente vê como que uma vida de facilidades, que é um exemplo desse, é risolinho, né? É, Faz com é, que a pessoa se esforce menos, né? E fique com inveja, uma raiva pelo sucesso do outro. O outro é obrigado a se esforçar, né? Porque tem poucos recursos, né? Materiais. Ele é obrigado a se esforçar. E o outro tem todas as facilidades, acha que a vida vai se abrir como num passe de mágica, né, para tudo. Né? Então, quando a gente vê isso muito, né, pessoal, de como que esse esforço, o esforço alheio, o sucesso advindo desse esforço, que coroa o outro, às vezes é tão dolorido de se ver, né, por algumas pessoas, porque elas não veem que elas não querem fazer o esforço, né? Elas não querem, na verdade, a raiva deles é consigo mesmo, né? sim, Consigo da outra. aí transfere, né, para É, o outro, é, né? exatamente. Eles têm raiva deles mesmos. Falam, poxa, eu com tudo não cheguei lá, esse cara aí com nada. Hum, É, uhum. A lebre sim. é tartaruga, né, professor? Hein? A lebre é tartaruga. Uns que têm a facilidade para fazer não fazem, de corpo mole, outros que, embora não tenham, se dedicam e conquistam, né? Ué, exatamente. Quer dizer, Né? o esforço é tudo, né? Porque pode ter uma ou outra facilidade, etc. Mas se não tiver esforço, O perseverança, esforço não vai. não Umas consegue. coisas que o brasileiro deveria ler e repetir todo dia antes de dormir, né? A lebre é tartaruga, É. a cigarra é formiga, coisa uma outra também, Se, que a roupa nova do rei, né? Essas é, coisas assim. se bem que hoje em dia o pessoal não está nem mais conseguindo ler isso, viu? Não consegue nem entender, né? Não. Eu falo assim que a pessoa vai contando, ela vai olhando através da gente, assim, aquele ar assim, que você já viu de aluno que, tipo, não estou entendendo o mínimo que você está dizendo Você aí. vê, fábula, você está falando de fábula. Fábula era uma coisa tão comum no ensino infantil antigamente, né? Exato. Hoje ninguém mais sabe disso, não. Não. Não existe E fábula no ensino, não. se conta a fábula, professor, eles vêm logo com a interpretação ideológica já Ah, plantada na sim, é cabeça claro, deles. não é. É. Uma vez eu contei com uma menina, a Leia Tartaruga, e ela veio com qual a moral da história, Fulaninha? Isso incitava a menina a pensar, né? Não devíamos fazer bullying com as pessoas. Ai, meu Ah, Deus. meu Deus. Fala assim, o que o esforço quer dizer para você? O que a moleza e a falta de zelo querem dizer para você? Me conte. É, Cri, cri, cri. não tem jeito, não. Meu Deus do céu. É Professor, muito mas triste. essas infâncias, assim, eu já passei por uns momentos muito interessantes também na minha infância, até certa parte da juventude. Não lembro de gente boa, assim, Eu igual o também, futuro Papa eu aí, também, né? eu também. Muito bom, né? Quer dizer, nós somos talvez a última geração, né, Márcio? É, Assim, mesmo no interior já não existe mais isso, né? é doloroso de ouvir isso, né, professor? Não é que a gente está numa cidade grande e tal, mas no interior também não existe, né? Essa É, coisa das famílias sempre estarem de olho nas crianças. Eu passava, por exemplo, na rua, e outras famílias me cumprimentavam. Como é que vai sua sim, mãe? O que, que você está fazendo aqui? Preocupado comigo, né? Não, sim. estou indo para não sei aonde. Ah, tá bom, então tá bom, tal, não sei o quê. E, Porque elas se preocupavam, né? O que, que esse cara está fazendo? O que esse menino está fazendo aqui? Né? sim, Eu vou visitar a mãe dele, que ele está aqui. Isso era, é, né?
Mas enfim, não existe mais isso, né? É, No interior também não existe, não. pena, né? A comunicação em massa acabou com tudo. É, é. Pessoal, mas mudando um pouquinho de assunto, o sobrenome do senhor é dessa nação daí, né? Na verdade, seria TTI ou TI. ANGHETTI. Anguete. É de lá mesmo, é. Ah, tá, GH. GH, é. É, Ah, tá. é. E aí, professor? Eu falei uma vez pro Thiago Ó, que poder pedir uma retificação disse, do registro. não, eu tive um irmão que ele sempre foi muito preocupado com esse negócio de genealogia e tal. E ele descobriu ele descobriu primeiro uma cidade da Itália que eu nem sei mais, que foi a origem da família. E diz que tinha na nossa história familiar, tinha um conde, segundo o meu irmão, porque o meu irmão ele queria descobrir um pote de ouro lá na Itália para ele ir lá pegar. Mas ele descobriu que tinha um conde Anguete por lá. Diz que é. Diz que é. E é o mesmo nome da cidadezinha? Não, a cidade eu esqueci. A cidade eu esqueci, não. Segundo o meu irmão falava, esse nome veio de um conde. Conde Anguete. Ele sempre falava do Conde Anguete pra lá, Conde Anguete pra cá. Nossa senhora. E qual região da Itália que é? Pois é, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso, meu cara. Eu sou um fracasso. Só a história de lado. Eu sou um fracasso. Eu tô curioso com essas coisas. Não, isso é legal mesmo. Eu tenho uma papelada aqui, eu vou ressuscitar essa papelada. Quando é que foi o último conde? Eu vou ressuscitar essa papelada. Dizem, inclusive, que tem profissionais para isso, né? Você contrata, né? Hoje em dia, para você descobrir, né, essas coisas. Mas eu não sei se meu irmão estava preocupado com o título de conde, mas eu acho que ele estava preocupado mais com o dinheiro do conde, entendeu? Pote de ouro. Eu ficaria feliz até de saber as minhas raízes. Também. Eu vou. Você lembrou bem. Eu vou turbinar essa papelada. Tem ela em algum lugar aqui na minha. Porque alguns passados são interessantes, assim. Tem um parente da minha avó que. O pessoal parente da minha avó gosta de escrafunchar esses negócios. Uma das minhas avós, né? E eles chegaram, e na época eles tinham que fazer assim, um trabalho, porque o registro era em paróquias, né? Eles tiveram que sair fazendo o percurso contrário, né? A engenharia reversa, até chegar nas origens lá no século XVIII, XVII. E acho que só não foram mais longe, porque também, só queriam saber de onde é que saiu esse povo. Mas se não teria ido, e teria custado mais dinheiro também. E hoje tem muitos arquivos já digitalizados. Eu tenho uma sobrinha que tentou levantar também, sobrinha por parte da Ângela, que tentou levantar a origem da família e era italiana também. Ela chegou aí na Itália, conversar com profissionais de lá, inclusive. E hoje ela falou que tem muita coisa já digitalizada na internet. Que bacana. Muito legal mesmo. Há um tempo atrás já havia os registros dos imigrantes que já estava digitalizado. Da imigração dos meus avós, o meu irmão levantou bem. A gente já tem por onde que eles entraram, para onde que eles foram pela primeira vez, essas coisas aqui no Brasil. Mas lá é que a gente... Agora, triste é quando tem alguma coisa ruim, né, professor, na família, algumas ovelhas. Se teve, o meu irmão escondeu. Não falou nada, não. Eu já fiquei sabendo de vários causos desse mesmo lado da minha avó. Mas certamente deve ter. Digo do filme de faroeste. Isso. Crimes e traições e não sei mais que. Tiroteios em praça. Por que a nossa família seria diferente, né? Exatamente. Mas é isso, professor. Muito bom. Obrigado. Obrigado a vocês, gente. Mais alguma outra observação? Então, gente, Deus lhes pague a presença.
os comentários, as observações. E amanhã a gente retoma aqui na página 67 do livro. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.